dia, turminha! Estamos aqui novamente para a nossa aula de matemática e agora vamos estudar medidas de comprimento. Sim, vamos estudar medida de comprimento, incluindo os perímetro, tá bom? Iremos aprender a medir e estimar comprimentos utilizando unidades de medida padronizadas ou não. Fiquem ligados nas explicações, tá bom? O que são medidas de comprimento, elas padronizadas ou não, tá bom? Temos duas maneiras de aprender medidas de comprimento. Após as explicações, temos a historinha, né? De que tamanho é o pé do rei, que conta a história, né? De um rei e uma rainha falando sobre os medidas de comprimento também. Mas vamos agora para nossas explicações. Vamos lá. Medidas de comprimento. Temos aí, né? O km, deixa eu te explicar aí. Temos o km, que é o quê, né? O km é quilômetro. Temos o km, é quilômetros, né? Temos o hm, que ele é o quê? O hm, ele é o hectômetro, certo? Temos o DAM, o DAM, né? Esse aqui, que ele é o decâmetro, esse de baixo, tá bom? E temos também o nosso M de metro, que é o que mede o comprimento, tá bom? Temos o M de metro aqui, certo? Temos também o DM, que são as iniciais de decímetro, aí, tá bom? E temos o CM de centímetros, CM de centímetro aqui, tá bom? E temos o MM de milímetro, o MM de milímetro, né? O metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Temos todas essas medidas que eu acabei de apresentar para vocês, mas a principal que utilizamos para medir o comprimento é o metro, tá bom? É o metro. Vamos lá? Então, temos aqui também, né, como tia falou, algumas medidas aqui, né? Unidades padronizadas de medida são aquelas coisas que não têm, né, uma medida fixa, né? O que seria a medida fixa, né? Que vem com a numeração de centímetro, metro, né? É aqueles que te acabou de apresentar. Temos aqui sem ser muito fixa, né? Sem aquelas numerações para medir comprimento. Por exemplo, temos aqui a medição, né, do polegada, né? Polegada que a gente mede na mão, né? Isso, sem precisar ser padronizadas, né? Elas não são padronizadas. Temos também o pé, a gente não mede o pé, né? Nas nossas pisadas, né? Nossas pegadas, a gente mede também. A gente mede o comprimento, o tamanho, né? Que é a mesma coisa, certo? Temos aqui a nossa mão, né? A gente mede também e chamamos de quê? Palmo. A gente mede o comprimento através da mão, sem precisar ser uma medida fixa de números, né? Elas são chamadas de medidas não padronizadas, né? Elas são chamadas de medidas não padronizadas porque elas não são fixas, elas não são com aquela numeração que acabo de apresentar, ou com aquelas iniciais de centímetro, né? Elas não são padronizadas, não são fixas, entenderam? Ó, aqui conhecemos como, né? Medimos na mão, palmo, o pé, né? Que é a pegada. A gente mede as coisas, os comprimentos, né? Com o pé, né? E temos mais o que, ó? O passo, né? Temos exemplo aqui do passo. O passo a gente mede sem precisar
de uma fita métrica, sem precisar de uma régua, né? Aqui é o que chamamos de medidas não padronizadas, não fixas, certo? A gente dá um passo, outro passo, a gente tá medindo ali o comprimento. Um passo, outro passo, 2 passos, 3 passos, entendeu? Aqui, o palmo, a gente mede. Uma mão é um palmo, a outra mão já dá 2 palmos, certo? Essas são as medidas não padronizadas, que não precisam daqueles iniciais de centímetro, metro, nem numeração, nem fita métrica e nem régua para estar medindo, tá bom? Aqui temos exemplos, né? Deixa eu ter ler para vocês. Medidas padronizadas que possuem medidas fixas. Pronto. Aqui temos alguns exemplos de medidas fixas, certo? Né? Temos aqui, ó. Olha esse exemplo aí. Ela tá medindo o comprimento, né? Ó. Ela tá medindo a numeração até onde vai a quantidade, o comprimento, o tamanho, né? Com a nossa numeração. Do mesmo jeito aqui na nossa balança, olha só. Mede o comprimento, tamanho, numeração, peso, massa, né? Aqui é mais para medir o peso, a massa, né? A balança, vocês conhecem? Temos a nossa fita métrica também. A nossa fita métrica, ela é para medir comprimento, né? Ela mede o comprimento, o nosso tamanho. Acredito que vocês também já mediram o tamanho de vocês, né? Quanto você mede? Quanto de comprimento? É com a fita métrica. Voltando aqui, mede a quantidade também, né? Temos aqui o peso, né? O comprimento e a quantidade, tá bom? E a quantidade, certo? Isso aqui tudo são medidas padronizadas, que elas já vêm indicando, cada um com sua numeração e centímetro, né? Metro, né? Quantidade, peso, tá bom? Temos mais aqui, pronto. Aí temos o exemplo, temos aqui, né? Desse lado, medidas padronizadas e esse lado, medidas não padronizadas, que eu acabei de explicar a vocês na outra folhinha lá, na outra página, que são medidas não padronizadas que não possuem medida fixa, né? Como eu dei o exemplo aí da mão, né? Do nossa polegada, que a gente mede, a palma da mão, que a gente faz para medir, né? E o pé, né? O pé, que é as pegadas, né? Que a gente faz para medir também, não padronizadas, que não precisa dessa numeração aqui, tá bom? Não precisa totalmente dessa numeração todinha aqui, certo? Entenderam mais ou menos o que são medidas padronizadas e não padronizadas? Pronto. Vamos aqui. Olha aqui um exemplo da nossa fita métrica. A nossa fita métrica, ela mede o comprimento, tá bom? Ela mede o comprimento das pessoas, né? Ou até mesmo de objetos, certo? Aqui é uma medida de comprimento padronizada. Ela é uma medida fixa. Olha as numerações que ela tem, certo? Outro exemplo aí da nossa fita métrica, que mede o comprimento, né? Tamanho, aí ela vai do comprimento, né? Que é o centímetro, né? O comprimento é o centímetro, porque temos as nossas iniciais, C e M, de centímetro, tá bom? Leitura de leite. De que tamanho é o pé do rei? Aqui conta a história do rei e de uma rainha, né? Que o rei, a rainha tá de aniversário, né? E o rei quer dar um presente a ela, né? E ele pretende dar uma cama. Só que ele não tem noção de medida de comprimento, de nada. E ele inventa, né, uma medida de comprimento não padronizada,
né? Vocês vão entender a historinha que vai estar disponível para vocês no grupo e vocês entenderem, tá bom? E vão estar respondendo as atividades, tá certo? No caderno de atividades de vocês, no segundo dia, né? Da segunda semana, falando sobre medida de comprimento, tá bom? Que te deu uma explicada aqui e vocês vão ter ideia como tá fazendo essa atividade. Espero que todos participem, tá bom? Beijos e um ótimo final de semana para vocês.